E a ideia aqui é passar um pouco, tentando aqui fugir dos temas já muito bem externados, um pouco umas questões práticas da lei. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer aqui um ponto importante sobre a gravidade das sanções. Veja, a lei de improbidade, ela decorre lá do 37, parágrafo 4º, então ela tem essa regulamentação da probidade. Nós não temos dúvidas que tanto a probidade quanto a liberdade são princípios fundamentais. Ocorre que a soberania, o voto, o exercício do munus público, a Constituição também protege lá no artigo 14. Lá estão indicadas as capacidades políticas ativas e passivas. Então, o trabalho aqui nosso do operador do direito é procurar, dentro desse imbróglio, saber, no caso concreto, qual o princípio que vale mais. E me parece que esse freio de arrumação, no bom sentido, da atual redação da lei de improbidade, se fez muito necessário e vem em boa hora. Não só por limitar lá o artigo 11, que nós tínhamos uma cláusula aberta, o prefeito Isaías bem colocou, mas também que alguns casos aqui chegavam até uma responsabilidade objetiva, fora do que nosso direito, nosso ordenamento jurídico pátrio convém, mas também algumas sanções absolutamente longas, demasiadas e vou até além, desproporcionais e desarrazoadas. Por isso, já fechando a minha primeira ideia aqui, andou bem o novo parágrafo, o inciso 3º do artigo 12, que extinguiu para o artigo 11 as penas das sanções políticas, perda de cargo e suspensão de direitos políticos, limitando-as para os artigos 9 e 10, quando nós tivermos ou o enriquecimento ilícito ou o dano efetivamente comprovado. Dentro desse choque de ideias, princípios da probidade, da liberdade, da capacidade política, do complemento exigido pelo 37 para fora da Constituição, é uma ideia que me parece muito mais correta. Outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, sobre a questão dos inquéritos. Eu mesmo, aqui na minha experiência prática, defendo ainda hoje, em 2022, inquéritos de improbidade abertos em 2016, 2018. Nesse aspecto, também andou bem a lei, no seu artigo 23, que limita agora. Nós temos lá um período de interrupção da prescrição, e aí minha colega Vanessa, que me antecedeu, já expôs a questão da temática prescrição, por 180 dias, prorrogáveis por 100, mas limita também a conclusão do inquérito a 2 anos. 1 ano, prorrogável por 1. Me parece muito importante essa limitação para a gente não ter inquéritos que fiquem abertos no todo o tempo do mundo, que sejam, em alguns momentos, utilizados como manobra não correta do ponto de vista eleitoral, em alguns momentos isso efetivamente ocorre, e que dê a segurança jurídica necessária, que também é um princípio constitucional. Nós não temos como pensar no ordenamento jurídico sem segurança. Nós temos lá um princípio também no inciso 5º que fala da segurança jurídica. E pensando nisso, eu destaquei aqui alguns pontos de evoluções da lei, casados aqui com os meus casos práticos do dia a dia, que dão mais segurança jurídica para não só o gestor público, mas qualquer agente público, político ou não, que é sujeito de direitos e obrigações da lei de improbidade. A primeira delas, que me parece um grande avanço, é que agora nós temos que ter a tipicidade, né, dos delitos. Antigamente era muito comum a gente ver as ações que vêm pelo 9, mas se não der, subsidiariamente é o 11. Filho o princípio. Ou vinham pelo 10, se não encontrar o dano, subsidiariamente é o 11. Isso me parece que a lei derruba. Hoje é necessário, sob pena até de inépcia da inicial, a indicação clara e precisa de qual é o dispositivo violado. A questão da divergência de precedentes, a minha colega que antecedeu, é muito relevante. O meu colega Saúl deu o exemplo do nepotismo aí das câmaras, das turmas do STJ que tinham divergências. E dou outras aqui do dia a dia, como as promoções verticais e horizontais dentro da administração, como a questão do uso de cessão, concessão de algum direito real de uso nos municípios locais. Então, você tem a jurisprudência se dividindo, né, em divergências importantes nos tribunais pátrios, e isso não é mais improbidade. Quando houver uma divergência, ela for comprovada, se tiver dentro de uma posição duas decisões que sejam controvertidas no âmbito dos precedentes,
me parece que fica elidida a improbidade. Fica elidido o dolo, na verdade, o dolo aqui agora específico, etc. Outra evolução que me parece muito importante é a exclusão da improbidade dos atos de gestão. Muitas vezes, o apagar das canetas que foi lembrado aí, principalmente no secretariado, as pessoas de grande competência, deixam de assumir cargos exatamente com o receio de alguns atos dela meramente de gestão, que não tem cunho decisório, sofrerem numa ação de improbidade e serem arrolados como réus nessa ação. Então, a lei vem nesse tempo e exclui também essa questão. A questão do non bis in idem, que embora a princípio constitucional, agora ele é claro, está lá positivado na lei, é muito positivo, acho que vejo com bons olhos também. E outra coisa que me parece muito interessante da nova lei é a indicação agora, claro e precisa, quanto à divisão do ônus da prova. Porque senão a temática era a seguinte: acuso fulano, beltrano, ciclano, junto lá uma decisão do Tribunal de Contas, junto lá uma licitação, a inicial quilométrica, as cópias, quando existem, quando a licitação não é muito antigo, os gigantes, e aí você não tem a divisão do ônus probante, né? Simplesmente a ideia inicial é lançada e hoje a obrigação é exclusiva de quem alega ter que provar com todos os seus itens. Já deveria ser assim, se nós formos atrás da lei adjetiva, já, seja o CPC de 73 ou o nosso CPC atual, mas o fato é que a lei agora ela clarifica em incisos qual prova é do autor, essencialmente qual não é, para evitar aquela alegação que a jurisprudência muitas vezes colocaria, que seria um contraditório diferido na lei de improbidade. Me parece que assim não é mais.